Oi, Ludmila. Olá, boa noite, Boa tudo bem? noite, tudo bem e você? Bem também. Estou chamando a doutora Juliana aqui. Boa noite a todos vocês. Acho que eu consegui convidá-la. Enquanto a doutora Juliana entra, quero dar boa noite a todos vocês que estão aí. Nós estamos aqui hoje com uma live do Orion Convida, que faz parte da campanha do Maio Furta Cor, que fala sobre a saúde mental materna, a importância da saúde mental. E hoje nós vamos aqui ter um bate-papo tranquilo sobre a importância, sobre quais os aspectos que a saúde mental interfere na vida da mulher, na vida da família, na vida dos filhos e de toda a sociedade. Estou conseguindo chamar a doutora Juliana. Vou tentar mais uma vez. Enquanto ela tenta entrar, a gente vai falando. Anitta, seja bem-vinda. É um Obrigada. prazer. É um prazer ter você aqui conosco. Para mim que é um prazer, é um privilégio, né? Poder falar com você, que tanta ajuda tantas mulheres, né? E de poder falar sobre um tema tão importante nos dias atuais, né? Essa campanha de Maio Furta Cor, ela é bem importante, né? Para conscientizar a mulher, conscientizar esse período da maternidade, né? De realmente não cuidar só da parte física, mas da parte emocional. Porque esse adoecimento mental, ele influencia em todas as outras áreas da nossa vida, né? E se a gente não tá bem, como que a gente vai cuidar de um bebê, de outra pessoa? Se a gente não está bem, né? Então é bem importante a gente trazer luz a esse assunto e poder orientar e conversar com as mulheres até com seus parceiros, com a família, com a rede de apoio, para estar atenta às mudanças emocionais desse período, dessa paciente, né? Então, é um tema que eu acho de extrema importância mesmo. Essa campanha, nós estamos no terceiro ano dela. Ela começou na pandemia em 2020 e ela vem ganhando não só o Brasil, mas ela vem ganhando vários lugares, né, para falar sobre a importância de como a saúde mental materna influencia em tudo, né? Influencia na nossa vivência, influencia na sociedade, o quanto cuidar da mãe é importante. A gente tem uma frase na campanha que fala que a gente precisa cuidar de quem cuida de todo mundo. Então, assim, é extremamente importante a gente falar sobre esse assunto. A Juliana entrou. Oi, Anitta. Oi, Ludmila. Boa Oi, noite. Boa noite. Eu boa tô aqui com a noite. cara de mãe, né, gente? Que eu entrei, eu fui convidada para participar como a mãe, né? Então, assim, o bebê acabou de deitar, eu achei que não ia conseguir nem entrar na hora. Mas a ideia é essa mesmo, é a gente falar sobre a maternidade real. É. Então, aproveitando que a Juliana está aqui, eu vou apresentar vocês e vou começar oficialmente a nossa live. Então, hoje nós estamos aqui na campanha Mai Furta Cor, que fala sobre a importância da saúde mental materna, que a gente precisa se importar com a mãe e que a gente precisa entender que a maternidade é real, que as mães falham e que a sobrecarga da maternidade é muito grande e que para que essa mãe consiga ser mãe, a gente precisa do apoio de todo mundo. Então, eu estou aqui hoje com a Anitta, que é mãe, que é ginecologista, obstetra, e aí a gente vai falar sobre a maternidade, sobre uma mãe que atende mãe em todas as fases da vida. Estou aqui também com a doutora Juliana, infectologista, também é mãe de um bebê de quase um ano, e aí a gente vai falar sobre esse primeiro ano da maternidade, É. que é tudo muito novo, que a gente está aprendendo, que a gente vive a culpa,
vive o medo, vive a sobrecarga. Então, e eu também estou aqui, também sou mãe, né? Tenho 2 filhos, sou coordenadora do luto parental daqui de Goiás, e aí a gente vai ter um bate-papo aí sobre essa maternidade real. Então, Isso. vamos começar aí com você, Juliana, que já entrou aqui, gente, eu tô com cara de mãe. Então, vamos falar, o que você acha da importância dessa campanha? Eu posso só explicar o que significa essa campanha? Vou te cortar Pode? só um minutinho. É porque muita gente não sabe o que significa maio furta-cor. Né? O que seria um furta-cor? É exatamente a cor perolada, uma cor que, quando uma luz incide sobre ela, ela reflete outra cor. Né? Então, fala sobre a diversidade da mulher e de tentar trazer a luz à maternidade, a esse não somente gestação, parto, puerpério, né? Então trazer luz para esse período da mulher e que com essa luz cada mulher ela vai refletir de uma forma diferente. Então tem mulher que fica super tranquila, realizada, decidida, feliz. E tem mulher que às vezes a gestação não foi planejada, não tem um parceiro junto consigo mesmo e que vai ficar mais depressiva. Né? Então, é de tentar trazer a luz e entendimento para cada mulher que está passando por esse período e entender a diversidade de cada uma e não tentar generalizar. Livrar a mãe da culpa de não tentar seguir aquele modelo tradicional, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque isso leva muitas vezes a uma sobrecarga da mãe de ter que dar conta de tudo, né? Então, é mais para essa mulher ter uma autonomia da própria vida, de se permitir ter uma rede de apoio, de trazer mesmo essa luz para esse período. E agora, Juliana, como foi esse período para você? Obrigada, Anitta, porque eu falei até para a Ludmila que eu ia mais aprender aqui, que minhas dúvidas eram de todo mundo também, que eu ia aprender com você e com ela. Obrigada por essa explicação linda aí desse começo, que acho que é isso mesmo. Como foi esse período? Eu falei, a hora que eu entrei, eu falei, eu tô com cara de mãe, que eu falei, sinônimo quase de cansada. Não sei se eu quis dizer isso. Cansada fisicamente, né? Porque esse primeiro ano exige muito, eu acho, da gente, porque a criança é totalmente dependente, né? 100% dependente. E você, querendo ou não, a mãe é o ser principal que ocupa na vida da criança. Eu acho que ter rede de apoio é uma coisa importantíssima, se puder, porque a gente sabe que não é a realidade de todos, né? Mas se puder, mas se não tiver também, eu vou falar por mim, eu não sei como que a pessoa dá conta, eu vou ser sincera. Se não tiver nenhuma rede de apoio, ninguém, nem o pai, nem ninguém, é bem complexo, né? Porque exige muito. Que você falou assim, Anitta, que cada um tem uma realidade, né? Então é um brilho próprio, a gente não precisa ficar se comparando. Mas a mulher assume mais um papel. Isso que, assim, da maternidade, que eu vi uma coisa assim, que a gente já sabe, mas que é bem desafiador. A gente não deixa nenhum papel, a gente não troca um papel para assumir mais um, que é a maternidade. É um amor pleno, é um amor lindo, mas só que eu acho que a gente também não precisa deixar tanto igual a amamentação, que eu achei que as pessoas romantizam muito. Como se fosse assim, né? Você que é obstetra, assim, vê estudo, as pessoas, nossa, como se a maternidade fosse assim, literalmente eu vou entrar no paraíso e esse paraíso é só plenitude. É a plenitude em amor, mas para esse paraíso ele é um pouco assim, cansativo. Então, mesmo tendo todas as coisas, é bem cansativo, exige muito da gente. Eu quero, assim, eu acho que é isso, assim, eu tive o amor, a hora que eu chego, assim, igual o Lucas agora, né, tá falando, mamãe, mamãe, mamãe. Então, toda hora que eu chego é mamãe. A primeira coisa, a hora que ele acorda é mamãe, mamãe. Eu me derreto toda, né, é uma coisa, assim, maravilhosa. Mas aí só serve a mamãe também. Se eu estiver em casa, ninguém mais serve, nem o papá, nem a babá, nem ninguém, é só a mamãe. E é muito bom, mas é isso, assim, né? É uma exigência da gente. E aí você tem a questão um pouco daquela
é a culpa, como diz, a culpa maternal, tipo, nossa, se eu não fizer isso, se eu não pegar agora, se eu não fizer isso agora, se eu não amamentar durante não sei quantos anos, quantos meses, quantos séculos, eu sou pior mãe do que alguém. Então, tudo isso assim que a gente vai aprendendo sendo mãe, né? Eu falava, eu não sabia trocar uma fralda, literalmente, mas o dia que nasce um filho, nasce uma mãe. Nasce. E nasce uma culpa, né? A mãe nasce e a culpa nasce junto. Isso. Eu acho assim, em torno de 80% dessas mulheres vão ter baby blues. O que é o baby blues? É uma tristezinha que dá no finalzinho da tarde, início da noite. Às vezes pode estar tudo bem, neném tá bem, você tá bem, mas às vezes a gente chora e a gente pensa, nossa, eu não vou dar conta, eu não nasci para isso. Nossa, eu quero minha vida de volta, minha vida independente, eu podia ir no banheiro fazer número 2, tranquila, lavar o cabelo tranquila, né? Então, a gente sente falta da nossa independência, a gente sente falta da nossa vida de amizades, né? Porque a gente deixa de falar com as pessoas, a gente não tem tempo, ou a gente tá cansada. A gente tem acaba, né? A vida de mãe no início, ela é só mãe, né? Então a gente não existe esposa no começo, né? Não existe ser filha, não existe ser amiga, mas a gente ganha muitas coisas. Eu falo que a gente perde muita coisa, perde a independência principalmente, né? Mas a gente ganha tanta coisa. A gente ganha esse amor que ele é incomparável com outro tipo de amor. A gente ganha esperança de uma vida melhor, querer lutar por uma vida melhor, querer lutar para conquistar alguma coisa pelo filho também, de querer ser um exemplo para o filho, você se torna um ser humano melhor, a gente se torna, a gente julga menos, a gente se torna mais humano, a gente se torna mais carinhoso com o próximo. Então eu acho que a gente melhora tanto como ser humano e a gente se sente tão importante para aquele serzinho pequenininho e a gente se sente tão amada também, né? Eu acho que a gente ganha muito mais coisas do que perde. Então, a vitória é nossa. Agora, é importante falar que a maioria das mulheres, 80%, vão sentir aquela tristezinha, ou de sentir que tá incapaz, que não vai dar conta, ou de sentir uma tristezinha e pensar, meu Deus, o que que eu fui fazer da minha vida? Por que que eu fui ter filho agora? Então, é normal a gente sentir isso. E mais 25% das mulheres, então a cada 4 mulheres, pelo menos uma, vão ter depressão, que aí a coisa fica muito mais séria. Então a gente começa a evitar todo mundo, não quero ver ninguém, não quero, nossa, não quero nem ver minha mãe, não quero ver ninguém, né? Que a gente, com privação social, né? A gente começa a chorar por qualquer coisa ou ficar muito nervosa, sem paciência. Às vezes até a depressão ela pode evoluir para um estágio de psicose, de alucinação, de pensar que seu bebê está sendo sequestrado, de pensar que você está fazendo mal para o seu bebê. Então, enfim, é uma coisa que eu acho que não pode, uma sujeirinha que não pode ser empurrada para debaixo do tapete. A gente precisa reconhecer quando esse blues puerperal está evoluindo para uma depressão. E de não achar que o tempo vai melhorar. É engraçado, porque se você tem uma gastrite, tá com dor no estômago, você vai lá, faz o exame, você trata bonitinho. Se o médico falar assim, você vai tratar 2 meses, vai tratar, sei lá, 6 meses, você trata, porque gastrite, né, é importante, senão você vai sentir dor. Agora, se a gente fala sobre saúde mental, parece que não pode tomar remédio. Não pode, porque é fraqueza, ou é sinônimo de incapacidade, ou, sabe? Eu acho que é cuidar da saúde como se fosse uma gastrite também, ou como se fosse um diabetes. Diabetes não toma remédio a vida inteira. Então, por que esse preconceito em relação a tomar um remédio para a gente melhorar, para ficar com bem-estar, para ter qualidade de vida, para ter autonomia sobre a sua própria vida e conseguir realizar coisas, atividades do seu dia a dia? Então, eu sou super a favor de tratamento, eu sou super a favor de terapia, amo psicólogas, né? Então, às vezes a rede de apoio, quem está em volta, de observar essa mulher e não só tentar ajudar, como também observar se ela não está evoluindo para uma tristezinha maior, né? E de tentar conversar com quem puder ajudar, ou a médica obstetra, ou a psicóloga, ou psiquiatra, né? Então, de tentar procurar ajuda, né? Em vez de criticar, em vez de
enfim, de atrapalhar, né? Porque é fácil dar palpite na vida do outro, mas ajudar mesmo, né? Acho que conscientizar essa mulher de procurar ajuda, esse é o mais importante, né? E é tão difícil, às vezes, a gente mesmo reconhecer que tá passando por depressão. O próximo, às vezes, o marido ou a mãe reconhece melhor do que nós mesmos. Gente, é muito importante não ter preconceito sobre o tratamento, né? Quando a gente fala de saúde mental materna, e aí a gente fala também da questão que a sociedade entende que é natural a mãe ter a sobrecarga da maternidade sozinha. E aí é muito mais difícil para essa mulher entender que aquilo que ela está sentindo não é simplesmente algo que a sociedade está dizendo que aquilo é real, precisa ser validado e precisa ser tratado, que é por isso que surge essa campanha nossa, para a gente conscientizar as pessoas, as mães, a família, a sociedade, que é importante que a mulher entenda que a saúde mental dela é importante e que tudo aquilo que ela está vivendo da maternidade, existem coisas que são reais, e existem coisas que precisam ser tratadas. E que a maternidade não é sozinha, porque não existe mãe sozinha, né? A gente precisa... a gente pode falar de uma rede de apoio, mas às vezes a nossa rede de apoio é uma pessoa, são duas pessoas, às vezes a nossa rede de apoio é uma família gigantesca, são 10 pessoas, mas a gente precisa do apoio de alguém, porque a maternidade, ela não pode ser sozinha. Eu posso ser mãe sozinha sem um pai presente, eu posso ser mãe sozinha sem a família presente, mas eu não consigo ser mãe sozinha, só eu e meu filho, sem o apoio ou dos amigos, ou da família, ou da sociedade. E tudo isso influencia na nossa saúde mental, né? Faz com que a gente desenvolva depressão, existem mulheres que chegam ao suicídio, porque falar da saúde mental materna é algo muito sério, é muito além daquilo que a gente enxerga, né? Às vezes, a gente não consegue reconhecer que está num estágio de adoecimento mental, porque a maternidade, ela tem uma sobrecarga muito grande, ela é linda, eu acho que é o momento mais lindo na nossa vida, mas também é o momento mais difícil da nossa vida. A gente vive uma desconstrução da nossa identidade, é um papel a mais, mas na maioria das vezes a gente esquece o ser mulher, e aí a gente passa a ser só o ser mãe, e aí quando a gente percebe que a gente é só o ser mãe, às vezes a gente quer voltar a ser aquela mulher antes e a gente não consegue, e aí a gente vive a culpa, e aí vem a sobrecarga de tudo, e aí vem o julgamento das pessoas. Então, assim, falar sobre a saúde mental materna é tão importante, como disse a Anitta, a gente cuidar de uma dor no estômago, de uma gastrite, da gente cuidar de uma infecção, porque a gente precisa ter o hábito do cuidar da nossa saúde mental e principalmente das mães, porque sem as mães, como é que o mundo vai existir? Somos nós que carregamos o mundo. É a gente que rege o mundo, apesar de não acharem, mas somos nós. Então, assim, a gente precisa, de fato, cuidar da nossa saúde mental da mesma maneira que a gente cuida do filho, que a gente cuida de uma perna que quebrou, que a gente cuida da mãe, nossa, que está doente. Realmente, o preconceito ainda em se falar em saúde mental ainda é muito grande, né? Tanto eu vejo até no meio médico mesmo, assim, há muito preconceito ainda com as pessoas com conhecimento e com o desconhecimento. Mas a saúde mental materna, se às vezes, se a própria mãe, eu vejo, se a própria mãe reconhecer que ela precisa de ajuda em relação à saúde mental, às vezes a rede de apoio ou os outros que estão ali perto pensam, é frescura, é porque não estava preparada, é porque... Mil desculpas. Se o outro percebe, às vezes ela também se culpa, pensando, nossa, não estou precisando, eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir de qualquer forma. E ainda existe, como a Anitta falou, assim, esse preconceito de se falar, gente, se você tem uma dor de estômago que você tem que tratar, por que você tiver com a sua saúde mental comprometida, você não pode usar uma medicação? Existe esse auto-preconceito, né, da população. Tipo, não, eu não vou, eu não tô maluco, é essa a expressão. Hoje eu, por acaso, encontrei até uma pessoa que é mãe
também como eu, amiga, e falei, aí a gente conversando e eu vi assim que estava precisando de ajuda. Aí eu falei, não, eu vou te indicar para uma amiga que vai te ajudar a cuidar da sua saúde mental. Não, eu não estou precisando de jeito nenhum, eu estou precisando descansar. Aí eu falei, mas descansar toda mãe precisa, que cansada. Mas você está precisando a mais, porque também há essa confusão, né? Entre o cansaço, porque o cansaço físico nesse começo é intenso, mas é o que a Anitta falou, tem que esse discernimento que às vezes é uma linha tênue, assim, entre cansaço só, é uma certa sobrecarga, ou isso está se perdurando e você precisa de um acompanhamento especializado, porque já saiu, já é um componente depressivo mesmo, né? Tem que ter, esse limiar é tênue e tem que, às vezes, ter ajuda até do obstetra que está acompanhando ali essa parte, do pediatra do bebê, da família, de todo mundo, de perceber que não, estava tudo bem, mas agora tem uma coisa errada, precisa de ajuda. É isso mesmo. Né? É difícil a gente reconhecer que precisa de ajuda, né? É difícil a gente querer, tipo, assumir, eu estou precisando de ajuda, ou eu, né, não estou tão bem assim. Porque às vezes a gente sonha com a maternidade. Eu mesmo posso falar por mim, que eu sou uma pessoa que amo minha vida, amo trabalhar, amo a obstetrícia, paixão mesmo, acho que é uma paixão da minha vida. E isso me demanda muito dedicação, muito tempo. E quando eu me vi grávida, tive um problema e tive que me afastar do trabalho assim, de um dia para o outro, eu fiquei deprimida, porque eu me senti incapacitada, presa em casa. Aí o povo falou, você tá com vida de rainha. Eu não, eu tô com vida de cachorro, vai deitar. Deitar nada, vai deitar. Então, essa perda da sua capacidade profissional, essa perda da sua independência, isso para mim foi muito pesado, porque eu sou uma pessoa muito independente. Então, você precisar de ajuda de outras pessoas, você precisar da ajuda dessa rede de apoio, é difícil para uma pessoa que é muito independente, que é muito, vou dar conta, eu vou conseguir, foi o que eu sonhei. Então, para a gente reconhecer, não é vergonhoso a gente reconhecer que em determinados momentos da nossa vida a gente precisa de ajuda, sabe? E reconhecer também que tudo tem limite, né? Que o trabalho tem limite, né? E que eu brinco que a gravidez realmente não é uma doença. Porque o povo, a gravidez não é doença, não fica desse jeito. Realmente não é uma doença, mas é um estado especial. E a gente, para isso, as pessoas que trabalham muito precisam conscientizar que elas vão sim ficar um tempo sem conseguir ser mulheres perfeitas no sentido de dar conta de tudo. Então a gente não é perfeita, a gente não vai dar conta de tudo. E a gente não vai conseguir ser uma excelente profissional, uma excelente esposa, tudo ao mesmo tempo. A gente tem que tentar achar o equilíbrio. E eu tô tentando até hoje, tá? Mas que bom que daí eu não me sinto sozinha, Anitta. Não, marido, eu separei. A minha filha tinha 1 ano, eu divorciei. Então, eu acho que a maternidade contribuiu muito para isso. A minha depressão pós-parto, né? Então, contribuiu muito para isso. Então, sempre eu aconselho, gente, calma, vamos tentar equilibrar tudo sem pesar para um lado demais. E acho que conversar é muito importante. Conversar com pessoas ali da família, eu falo um terapeuta mesmo. Refletir sobre a própria vida, procurar ajuda, né? E porque às vezes com pessoa da família vai te julgar, ou vai sair conversa ali, ou enfim, não vai ser uma pessoa que vai tanto te ajudar. Não é a mesma coisa que um profissional capacitado a te ajudar e te fazer refletir sobre o que você tem de bom na sua vida, qual saída você pode tomar, o que fazer diminuir a ansiedade, né? Ter o seu momentinhos de lazer. Eu adoro a música. Então, eu gosto da música, às vezes, até tomando banho, né? Então, eu ponho uma meia luz, ponho uma música que eu gosto e é o meu momento de relaxamento. Então, cada um tem o seu momento de lazer e tem que procurar esses momentos mesmo no seu dia a dia, para a gente conseguir dar conta. E não tem que seguir um modelo.
porque eu tenho exemplos de mulheres em casa que são maravilhosas como mãe. Minha mãe é uma mãe super dedicada, uma mãe maravilhosa, e minha irmã também, eu vejo ela como uma mãe perfeita. Então, eu tive exemplos em casa que eu pensava, meu Deus, eu sou horrível. Eu não consigo ser uma mãe assim. Então, cada uma tem a sua característica, não tem que seguir um modelo, não tem que seguir uma regra, né? Eu tive muita dificuldade para amamentar, acho que foi meu maior desafio, foi a amamentação. Achei muito difícil, achei dolorido. O povo falava, não, se tá dolorido é porque a pega não tá correta. Aí pegava correto, mas que trem dolorido, gente. Meu Deus do céu. E aí, eu acho que essa minha dificuldade na amamentação foi ótima, até para eu entender a paciente que está passando por isso também e tentar ou incentivar ou colocar um basta também, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo. E a amamentação, infelizmente, para algumas mulheres, ela não é possível. Então, até para a gente reconhecer que chega num limite. Então, não tem que seguir uma regra, né? Não tem que dar conta de tudo. É o permitir falhar, né? Nós, como mães, a gente precisa se permitir falhar e a gente falha, né? O maternar é errar, a gente materna errando, a gente falha, a gente não dá conta de tudo. E falar sobre amamentação traz culpa também. Muitas das vezes as mulheres que não conseguem amamentar, mas querem amamentar, elas se sentem diminuídas na maternidade. Nossa, eu não consigo nutrir meu filho, incapazes. Né? A maternidade, ela vem com uma cobrança nossa sobre nós mesmos. Assim, como a Anitta falou, eu enxergo a minha mãe perfeita, mas a sua mãe também deve ter passado por todos os questionamentos que a gente passa. E aí, quando os filhos ficam adultos, aí a gente fala, nossa, eu fiz aquilo que eu consegui. Meu filho fez 24 anos semana passada, e aí eu estava pensando, nossa, eu nem lembro direito como foi a amamentação, sabe? Assim, são coisas que depois a gente esquece, mas a gente sabe que falha, né? É isso mesmo. Essa que eu também achei assim o mais desafiador até o momento, a amamentação, porque até eu brinquei que minha mãe é pediatra, eu falei a sociedade de pediatria não podia fazer as campanhas que fazem, porque leva a mulher a pensar que se ela não conseguir, ela é incapaz ou menos mãe. Minha pega foi certa, foi o que a Anilita falou, que aí às vezes a pega foi certa. Tinha muito leite, eu tive que tomar remédio para secar meu leite 3 vezes, porque muito leite, mesmo sem o Lucas sugar, tinha muito leite. Só que ele não queria sugar. Eu fui em 1000 fonos, fiz 1000 fonos, fiz frenectomia, que o povo indicou, não sei o quê. A hora que eu tirava o leite do meu peito e dava para ele na mamadeira, ele mamava igual um bezerrinho. No meu peito ele chorava, não queria mamar. Ah, mas é porque tá confundindo o bico, não sei o quê. Então tá, e colocava a tal da sonda no peito, e sonda peito pra cá, e você quase morre pra colocar aquela sonda, você reza pra todos os santos do mundo, e fica ali, não dorme nem um segundo à noite, porque você tem que estar tirando e sonda, e sonda. E ele, aí, chorando de fome, eu tirava o meu leite, dava na mamadeira, ele mamava. Dava no peito, não mamava. E o meu peito molhando cama, molhando tudo, estava produzindo, não tinha peito ferido, não tinha pega errada. Ele não quis mamar no peito. Isso eu ainda amamentei até os 6 meses, tirando, bota a sonda, tira. Aí até o dia que foi até meu esposo que falou, meu amor, até quando você vai com isso? Porque você vai... Não dá. Para quem você quer provar que você conseguiu amamentar? Porque é isso que eu tô tendo a impressão, porque ele não quer pegar no seu peito. Você tem que dar na mamadeira. Se vai dar na mamadeira, já passou dos 6 meses. O que mais você quer provar? Aí e era comigo mesmo, eu queria, né, provar, tipo, eu falei, não, eu vou buscar paz no meu coração. Ele tá saudável, tá ganhando peso, tá tudo bem, nunca teve nada de doença. Já amamentei até os 6 meses, inclusive. Agora, ele não quer mamar no peito, não vai mamar no peito. Quer entendeu? Foi escolha dele, porque falta de fono, falta de pediatra, falta de tudo, não teve. Então eu falo, gente, imagina e quem não teve nem esse apoio, porque eu busquei tudo. E a mãezinha que tá lá que não tem nem esse apoio. Então, assim,
Aí o povo julga, porque tá com preguiça. Não, a gente passou a noite inteira, tentou de todas as formas, não deu certo. Tá tudo bem, a vida continua, a criança tá saudável e tá tudo bem também. Mas é difícil pra gente entender isso, né? É, É, até é a nossa culpa da maternidade, é a nossa cobrança da maternidade perfeita, né? Então, Sim, eu tenho que conseguir, eu tenho que amamentar, meu filho precisa, e é a nossa cobrança interna, que vem da sociedade, né? Que não é só nossa, é uma cobrança nossa que vem da sociedade para a gente devolver para a sociedade a maternidade enquadrada, como se existisse um modelo, a gente precisasse encaixar nele, porque a gente deve para a sociedade um modelo de mãe perfeita. é, É basicamente isso que exatamente. acontece. isso em relação a tudo, porque eu vejo assim, eu tenho pacientes com idade mais avançada sendo mães, né? Então, há pouco tempo, eu fiz o parto de uma super querida paciente que ela engravidou espontaneamente aos 45 anos e teve gêmeas. E as meninas estão ótimas, graças a Deus. Elas nasceram em outubro, então estão ótimas. E aí, não foi com ela, mas aconteceu com uma outra paciente minha que foi mãe também, um pouco, né, perto ali dos 40, que ela foi no fazer o teste do olhinho na oftalmologista, depois, com o neném no colo, né? Aí a médica falou assim para ela: agora segura sua netinha, que agora a gente vai pingar um colíriozinho para fazer o teste do olhinho. E ela se ofendeu muito, porque não era neta, era filha. E aí, isso é até em relação à idade, como se a mulher não pudesse sonhar ou não pudesse se permitir ser mãe aos 40, aos 42, aos 43. Tem mulher que chega aqui e fala: doutora, eu não vou ter mais filhos porque eu tenho vergonha da sociedade de ser mãe nesse momento. E Gente, eu vou ter que interromper aqui só um minutinho, porque o bebê tá chorando e eu tô ouvindo daqui eles belando. Vai lá. então é como se não fosse permitido ser mãe aos 40, não fosse permitido não conseguir amamentar, não fosse permitido vida exclusiva e dedicação aos filhos. Então, é tanta cobrança da mulher, e às vezes até outras mulheres cobram isso. Então, se a gente trabalha muito, a gente, nossa, está terceirizando a maternidade, você não está sendo mãe. Se você não trabalha, nossa, coitado, você vai ter que sustentar uma pessoa que não trabalha, né? Uma preguiçosa. Se você é mais incisiva, mais brava, nossa, que pessoa agressiva, o modelo que ela vai passar para o filho dela. Se você é muito mole, nunca bate, nunca nada, meu Deus, é uma paçoca. Então tudo tá errado. Tudo Eu tá acho que errado. eu acho que o ideal é a gente não tentar seguir nenhuma regra. E aí eu até falo em casa que a Bruna, minha filha, ela tem 9 anos. Então, a Bruna, ela vai ter que adaptar com a mãe que ela tem, que tem limites e que tem defeitos e que tem falhas. E eu vou adaptar com a filha que eu tenho, né? E permitindo ela avançar na idade dela, no momento dela, não querendo comparar ela com outras crianças. E assim, várias coisas. A gente vai, cada uma no seu tempo, com o seu jeito, né? Não tem regra, né? Então, é mais de se permitir errar, falhar e de estar atento a essa. De tentar ter saúde, a tentar ter uma autonomia também. A gente não pode ser só mãe, a gente precisa olhar para dentro e ter o seu momentinho de lazer e se permitir vivenciar coisas legais sem o filho, sonhar com a sua vida. Claro que a gente sonha um futuro lindo para o filho, mas você tem que ter os seus sonhos também, independente dos seus filhos, né? Então não é, pronto, pari, pronto, agora minha vida é só meu filho. Não. E os seus sonhos, e a sua vida, e a sua autonomia, né? A gente precisa estar bem até para a gente cuidar com mais amor, mais paciência dos nossos bebês. Com certeza, Anitta. Você falou uma coisa muito. Você falou, a Bruna vai ter que se adaptar, né, às suas falhas, aos seus jeitos.
e as suas qualidades, porque é isso, né? Até você esqueceu, assim, tipo, a mãe tem muitas, nós temos muitas qualidades, todo mundo no mundo tem, né? E aí é isso, às vezes com tanto julgamento, a gente às vezes só quer ver o ponto negativo, né? E toda a parte positiva que você vai passar para o seu filho mesmo, se tem horário, se não tem, se o horário é um ou outro, se come de um jeito, se come do outro, porque esses mil julgamentos da sociedade, mas e todas as qualidades, e todo o amor que você dedica, e tudo de bom, né, que a maternidade traz. Então, as pessoas, além das pessoas reconhecerem isso, eu acho que você falou a questão muito da terapia também, assim, o tanto que é interessante uma pessoa capacitada, às vezes, ajudar o outro, que até, e de você reconhecer e dar menos importância ao julgamento do outro também, né? Então, assim, de saber que você está fazendo o seu melhor papel, né? E que ele não é perfeito. E que tá tudo bem também, porque todo mundo é imperfeito, todo mundo tem seus defeitos e qualidades, mas as qualidades, como você disse, da própria maternidade superam em muito as coisas ruins, né? Os benefícios. Então, Acertar, né? A gente erra tentando acertar. exatamente. E com certeza, como já dizia Renato Russo, né, os pais são filhos como você. A gente esquece que a gente é filho quando nesse maternário inicial, mas você continua sendo filho, você precisa de um colo, você quer um colo, você quer um descanso, você tem o direito de querer fazer alguma coisa que você. Porque para a sociedade julgamentos, nossa, mas acabou de ter o bebê e tá fazendo isso, tá amamentando e tá querendo fazer isso. Gente, a pessoa é ser humano também, ela tem direitos, né? Não tem só deveres. Então, e ainda além de tudo, nós, assim, mulheres ativas que trabalhamos, então a gente chega no trabalho, tem que dar conta, chega em casa, você é esposa, você tem que dar conta de tudo, você é dona de casa, porque toda mulher é dona de casa, por mais que delegue as coisas para alguém, ela é dona de casa. Literalmente. Tem que ter toda essa compreensão da rede, né? E não se perder a saúde mental nesse sentido, assim, de você não se perder, você continuar sendo uma pessoa, um ser humano, porque eu acho que isso vai agregar muito no conhecimento, né? No crescimento do seu filho, na criação, porque você conseguiu continuar ser um ser e não só se perdeu na vida de um novo ser. Então, a sociedade e a própria família, a rede de apoio, às vezes ajudar a reconhecer isso, porque isso eu acho que só vai ajudar a crescer a criança, né, e desenvolver, e você dar amor, porque você consegue ter amor próprio. É isso mesmo. Anita, dentro da sua profissão no consultório, qual é a maior queixa das suas pacientes depois que os bebês nascem, nesse primeiro ano, que impacta tanto na saúde dela quanto no bebê? O que que você vivencia no seu dia a dia como ginecologista e obstetra que faz parte disso aqui que nós estamos falando hoje? Eu acho assim, as principais dificuldades, a amamentação ela vem número 1, né? Então, porque a gente quer dar conta de amamentar, a gente quer dar só o peito, mas nem sempre a gente consegue, ou nem sempre esse processo é tão fácil. Porque a gente acha que o neném nasce, já vai pegar e vai dar tudo certo, mas nem sempre a gente consegue uma pega adequada de início, nem sempre o leite consegue, né? A gente consegue produzir leite de forma suficiente, e isso a gente não tem um controle sobre isso. Então, a amamentação eu acho que é a maior dificuldade, assim, número 1. Privação de sono também ela é bem presente, né? Muito, claro, né? Tem que amamentar toda hora. E o problema é que a gente quer dar conta de tudo, né? E não se permite. Então, às vezes, chega a mãe, sei lá, minha mãe, chega. Não, Anita, eu vou ficar com o seu bebê, pode ir lá descansar um pouquinho. Aí a gente faz o quê? Vai lá descansar do lado da neném. Aí a neném faz, aí a gente já acorda, né? Porque a gente não quer perder nenhum minuto com essa bebê, a gente quer conhecer, dar segurança, dar amor, dar companhia o tempo inteiro para essa bebê.
Eu acho que a pior coisa que inventaram foi aquela câmerazinha, como é que chama? Baby? Babá Babá eletrônica. eletrônica. Coisa, meu Deus do céu, eu não dormia, porque ela fazia assim, eu pronto, já acordava, né? Porque eu botava no volume alto. Gente, se o bebê tiver com algum problema, ele vai chorar tão alto que você não precisa de babá eletrônica, porque aquele babá eletrônica a gente acorda a cada segundo. Então, e aí eu acho que então, a privação do sono é você querer dar conta de tudo e seguir um modelo, uma regra, que você tem que estar feliz, que você tem que estar satisfeita, porque afinal é o seu sonho. Maternar é lindo, é uma bênção de Deus, é um presentinho de Deus. Realmente é lindo e um presentinho de Deus. Mas muda toda a nossa vida 360 graus. E aí, e nem sempre a gente vai estar feliz o tempo todo. Sente falta do corpo que a gente tinha antes de ter o bebê, a gente da autoestima, a gente sente falta de ser independente, a gente sente falta daquele profissional que tinha um tempo para ser o que era. Então é natural que você se permita ter esses sentimentos e adaptar com uma nova vida. E a gente adapta, né? Com o tempo a gente super adapta e acha e sente falta daquela rotina. Mas o início dessa adaptação é muito difícil. E eu acho que também lidar com a mãe e com a sogra e com a família, com esse novo bebê, é muito difícil mesmo. As pessoas não têm noção o quanto difícil é isso. Porque uma coisa é você ter uma sogra gente boa, ótimo. Outra coisa é quando você tem um bebê e essa sogra está vivenciando a maternidade mais uma vez e ela se sente mãe novamente daquele bebê e vai querer te ensinar, não por maldade ou por querer interferir, mas de querer ajudar, às vezes de querer ajudar mesmo e de impor a sua vontade. Ó, tem que fazer isso, isso e isso pro seu bebê. Nossa, meu Deus, a maioria das pessoas, elas têm muita dificuldade de lidar com isso e de colocar limite, de ser de uma forma, ter uma conversa de uma forma agradável, né? Então é muito importante, eu acho, a gente aprender a lidar com a mãe, com os parentes, já antes, na gravidez, já ir pensando como você vai lidar com isso, né? Então, isso também é uma coisa que dá muito problema. E a adaptação a essa nova vida, né? Vacinas, exames, levando todo mês no pediatra, né? Então, assim, a gente vai adaptando. Mas tem até um livro que eu li, chama Mães Arrependidas. Aí você pensa, nossa, que pesado. Essas mães, será que essas mães não amam seus filhos? Amam, amam, amam ser mães, mas o arrependimento o quanto ser mãe é pesado, é cobrado. A gente não se permite errar, falhar, a gente sente culpa em tudo, né? Então, arrependida nesse sentido, no sentido de que é pesado maternar, que você não pode dormir, que você tem que dar o peito, que você, sabe, tudo você tem que dar conta. É pesado esse papel, então, no sentido de como a maternidade muda a vida da gente. É extremamente gratificante a gente ver a evolução do bebê, ver cada graminha que ele engorda, ver o sorrisinho, ver o piscadinho, ver o barulhinho que ele faz, né? Então, é muito gostoso. Tem uma paciente que brinca comigo, ela fala assim, Anitta, eu descobri que a maternidade é uma prisão, mas ainda bem que nosso companheirinho de cela é bem fofo, né? Senão a gente ia querer matar. Mas é isso. A gente vai descobrir uma nova pessoa, a gente vai mais pedir. Mas o principal, eu acho que a maior dificuldade mesmo é de você imaginar o quanto vai mudar a sua vida e como você tem que se adaptar. E tá tudo bem errar, e tá tudo bem chorar, e tá tudo bem às vezes ficar infeliz, né? E nada como amanhã um novo dia, nada como uma rede de apoio. E a gente aceitar ajuda. É muito importante a gente aceitar ajuda. Então, assim, a mãe chegou, a Anitta vai dormir longe do neném, para você conseguir dormir. Para ter um descanso, uma paz, para você conseguir aí, né, restaurar o equilíbrio, o descanso, para conseguir dar conta mais um pouquinho, né? Quando a gente fala da saúde mental materna, e aí a gente está falando aqui sobre amamentação, sobre bebês pequenos, eu como parte aqui da organização do Maio Fruta Cura aqui do estado de Goiás, não posso deixar de falar das outras maternidades, né? E aí a gente tem que lembrar que aquelas mulheres que vivem a maternidade por adoção,
que fazem adoção de crianças, que na adoção a gente fala crianças de adoção tardia, ou mulheres que vivenciam outras maternidades, elas também passam por todo esse processo de adaptação. Às vezes elas não vivenciam a amamentação, essa privação de sono inicial, mas elas também gestam essas crianças de outras maneiras. E aí elas também vivem essa sobrecarga da maternidade, toda essa adaptação. E essas mulheres também são afetadas pela saúde mental materna, e essas mulheres também precisam de rede de apoio, mesmo que essas crianças estejam em idades mais avançadas. É uma mulher que sonha com a maternidade e ela faz a adoção de uma criança de 7 anos, ela pulou toda essa etapa que nós estamos falando aqui, que é pesado, que é difícil, mas ela também vive essa parte de adaptação, de maternidade pesada, de cobrança, de culpa, igual aquelas que gestam fisicamente os bebês, né? Elas também têm, será que eu vou conseguir ser mãe dessa criança a partir de agora? Ela também tem a desconstrução da personalidade da mulher para criar a personalidade mãe, né? O novo papel mãe. E hoje aqui a gente está falando sobre todas as maternidades. Então, talvez estejam pessoas aí ouvindo a gente falar e aí sentir um pouquinho falta. E aí a gente precisa dizer que essas mulheres também vivem tudo. Elas vivem o puerpério de uma maneira diferente, né? Esses 40 dias pós-parto que as mulheres que gestam vivem, que é muito intenso, que é muita mudança, que você vive aquele amor intenso e todo o peso da maternidade nesses 40 primeiros dias, as mulheres que também vivem a maternidade de uma outra forma, elas também possuem esse puerpério, essa adaptação pesada. São crianças que já falam, que ela pensa, será que essa criança vai me amar como mãe? Será que vai me chamar de mãe, né? Então, assim, é uma outra adaptação que também mexe muito com a saúde mental dessas mulheres e que também elas vivem a depressão como se fosse uma depressão pós-parto, elas também vivem esse adoecimento mental, né? Essa tristeza que a Anitta falou aqui no início da nossa conversa. Então, assim, quando a gente fala da saúde mental materna, a gente tem que lembrar de todas as maternidades, incluí-las nessa maternidade, porque é uma maternidade, e lembrar que, independente da idade dos filhos, a gente consegue sentir todos esses sentimentos que uma mulher que está gestando o bebê também sente. Então, assim, eu queria falar para que ninguém se sentisse excluída aqui da nossa conversa sobre a maternidade, né? Que a gente precisa abraçar todas as mães, porque existe maternidade de todas as maneiras, de várias idades, e aí a gente não poderia deixar de falar um pouquinho delas também. Com certeza, muito bem lembrado, porque é isso mesmo. Imagina, você sonhou em ter um filho e adotou esse filhinho ali que já está grandinho e você quer ter esse amor pleno da maternidade, você sonhou com isso. A Anitta que com certeza convive com muitas tentantes, então pessoas que, né, que às vezes se não tiver viver a experiência da maternidade, seja ela de qual forma for, às vezes acredita não atingir a plenitude da vida. Com certeza a Anitta vive muito isso aí dentro do consultório dela. Então, cada realidade é uma realidade. E todas, como você disse no começo, o mundo só existe porque existem as mães, né? Porque a humanidade só existe porque continuamos a gerar filhos e gestar. Então, tem que ter essa questão assim desse cuidado mesmo com a mãe, porque esse cuidado com a saúde mental, esse amor com a mãe ainda. Eu achei interessante uma coisa assim que eu vi esse ano, embora sempre a gente vê o Dia das Mães, né? A representação do segundo domingo de maio, que é todo dia o dia da mãe, do filho, dessa vivência, mas esse momento, por acaso, eu tive que ir comprar uma fralda, eu acho que para o Lucas no sábado, e eu fui na farmácia no shopping. E aí tava assim uma coisa assim, falei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Aí eu mesma falei, nossa, mas por que eu vim na farmácia no shopping? Eu podia ter ido em qualquer farmácia. Aí eu mesma lembrei, né? Assim, eu já tinha comprado o presente da minha mãe, e aí eu falei, nossa, aí eu fiquei feliz. Aí naquele momento ali eu parei e fiquei feliz. Falei,
Nossa, ainda bem que as pessoas, pelo menos nesse dia, estão valorizando essa mãe. Eu tinha comprado uma flor para minha mãe, aí o cara da floricultura falou assim: nossa, desde antes da pandemia, eu acho que a gente nunca vendeu tanta flor na vida igual esse Dia das Mães. Eu falei, ah, que bom, porque o povo dá flor no dia dos namorados, o povo dá flor no dia do não sei o quê, e no dia das mães tem que dar mesmo. Ainda bem que vocês venderam mais que nas outras datas, porque tá assim, os filhos, as pessoas lembrando dessa pessoa que é a mãe que só tem um ato de amar, né? Mãe é sinônimo de amor, é exatamente isso. Verdade. Anitta, a gente estava falando aí sobre todas as maternidades. A Anitta deve ter paciente que também vive a maternidade através da barriga solidária, né? Que aí ela acompanha o crescimento, o desenvolvimento desse filho sendo gestado na barriga de outra mulher. E essas mulheres, depois que os bebês nascem, como é quando ela chega aí para você depois desse primeiro nascimento? Como que ela também vive o baby blues? Como que ela E, vivencia esse momento? gente, eu acho que eu, como pessoa, não Porque estou dizendo. apareceu essa pergunta aqui, aí eu falei, vou perguntar para ela. Eu, como paciente, jamais seria capaz de ser uma barriga solidária, porque eu ia querer o bebê para mim, eu não ia entregar. E eu não ia deixar de dar palpite no jeito que eu acho certo de cuidar e de, enfim, né? Mas é isso, a barriga solidária, ela tem que ter um entendimento das duas partes que, enquanto está grávida, da outra não interferir tanto na vida da grávida, e depois que esse bebê nasce, da que gestou, deixar a mãe ser mãe, ter autonomia sobre aquela criança. Então é muito difícil, porque a barriga solidária geralmente são parentes ou amigas ou pessoas próximas, né? É muito difícil esse comprometimento em permitir que a outra, minha da própria vida, ou do filho, ou da criação, então isso é bem difícil. Mas a gente orienta bastante. Geralmente a barriga solidária tem um acompanhamento psicológico bem importante, né? Mas não deixa de ser complicado, porque a que gesta, a que vai entregar o bebê, ela sente como se estivesse perdendo um filho, perdendo uma parte dela mesma. E a que ganha o filho, ela às vezes sente que está roubando o filho da outra, né? Então é um pouco complicado mesmo. Mas é interessante, eu acho que tem que ter muita empatia, tem que ter muita, como é que fala? A pessoa ser desgarrada e deixar, permitir, né? As duas partes tem que ser, né? E agora eu acho que pensando em diferentes maternidades, a gente não pode esquecer daquelas mães que casam com os maridos que já têm filhos, né? Que a madrasta, no caso, né? Que vive uma maternidade onde o filho às vezes já tem outra mãe. E é tão complicado, né? Mas não deixa de ser. A gente tem que tratar com muito respeito, com muito carinho, né? Com limites também. E sobre a maternidade atípica, de mães que tenham filhos com algumas diferenças, né? Por exemplo, bebês com hidrocefalia ou bebês com síndrome de Down, ou até mesmo autismo num grau mais severo, né? Então, essas mães, elas se sentem muito sozinhas na caminhada, na criação dos filhos. Então, de a gente tentar incluir essas mães e de tentar uma rede de apoio maior para essa mãe permitir ter autonomia da vida também. Então, a gente não pode esquecer dessas mães, das madrastas e das mães de maternidade atípica. E nesses casos, eu acho que a gente precisa muito apoiar e, e apoiar e tentar ajudar mesmo, no sentido de oferecer não somente, por exemplo, vai tomar um banho, vou cuidar do seu filho para você, ou se você não consegue ter uma ajuda física mesmo, de não julgar, de ter mais empatia, de não julgar a criança, né? Então, às vezes a criança
vai ter um comportamento diferente num shopping, de não julgar aquela mãe que está tentando aquele filho. Enfim, a gente não sabe o que está passando naquela casa, a gente não sabe como é a criança no seu dia a dia, né? Então, é muito fácil julgar quando a gente não passa por isso, né? Então, que bom que está todo mundo mudando muito, que as escolas estão mudando, que a educação está mudando, né? E essas mães estão sendo mais acolhidas. Que antigamente, o que que faziam? Escondiam essas crianças diferentes. E hoje não, hoje a gente está permitindo um mundo diferente para essas crianças, um desenvolvimento melhor, né? Então, que bom. Hoje a gente consegue falar mais abertamente de todas as maternidades e do reconhecimento de todas essas maternidades, né? A gente está deixando de falar só daquela mãe que é uma mãe, um marido e um filho, para abrir para as outras maternidades que nos rodeiam, que rodeiam a sociedade, que é a maternidade atípica, que é a maternidade da mãe solo, que é a maternidade por adoção, que é a maternidade por barriga solidária, que é aquela maternidade da mulher que casa novamente e esse homem já tem filhos e ela assume esses filhos como filhos dela, que é a maternidade de colo vazio, que é a coordenação que eu represento, que é do luto parental daqui de Goiás, que essas mulheres também não deixam de ser mães. Esses dias eu estava falando sobre isso e eu falei, gente, a gente precisa entender que a maternidade não é você olhar para o filho, porque aquela criança que nasce sem vida, ela também nasce. Então, a maternidade, ela acontece primeiramente dentro da gente, e não importa de qual maneira será essa nossa maternidade, mas a maternidade vivenciada, primeiro ela nasce na gente, depois ela se torna ou física ou ela se torna espiritual. Então, assim, hoje, quando a gente está aqui nesse espaço falando sobre maternidade, a gente consegue falar sobre uma amplitude de maternidade, que é o que representa a campanha Mai Furta Cor, que a gente fala sobre todas as maternidades possíveis, que a gente abraça todas essas maternidades, reconhece todas as maternidades e diz que a saúde mental de todas essas mães importa. Porque, como eu falei no início da nossa live, quem rege o mundo somos nós, né? Então, nós, como regentes do mundo, a gente precisa ser cuidada em todas as nossas maternidades. Por isso que é Furta Cor, que é da amplitude das cores, que cada uma tem uma e que todas precisam ser reconhecidas e validadas nesse maternar, que ele pode ser presencial, que ele pode ser do coração ou que ele pode ser espiritual. Tô quase terminando aqui, né? Gente, oportunidade, eu adorei conversar sobre esse tema e eu sou uma pessoa que empolga, né? Falando sobre maternidade, obstetrícia, é um tema que eu realmente sou apaixonada e amo atender aqui no meu consultório. Eu brinco que a consulta dura 15 minutos e a terapia 45. Adoro conversar e saber o que está acontecendo e como eu posso ajudar essa paciente, sabe? Então, eu gosto muito de conversar, de orientar, de tentar melhorar a segurança dessa paciente, enfim. E acho que a gente tem muito a ganhar quando a gente cuida melhor dessas mulheres, né? Cuida dessa saúde mental, porque ela é importantíssima para a saúde física. A saúde, ela é global. Não tem como a gente só preocupar com exames, vitaminas, desenvolvimento do bebê, engordar, se está engordando, se não está. A gestação não é só isso. O emocional, ele abala demais essa paciente e pode impactar até na saúde física desse bebê. Então, é muito importante a gente olhar esse lado, não tentar achar que o tempo vai melhorar uma tristeza ou uma depressão, isso não acontece, de ter menos preconceito em relação ao tratamento, né, de aceitar melhor a ajuda, a rede de apoio, né? Então, é muito importante que a gente dê essa visão, que a gente dê essa luz, essa importância para a saúde mental, para a gente tentar melhorar, né, diminuir os índices de suicídio, diminuir os índices de depressão, diminuir os índices de baby blues, né? Então, é a nossa meta, de tentar valorizar a saúde mesmo, de todo mundo, de todas as mães.
Juliana, quer? Eu quero agradecer por esse convite, porque para mim foi aprendizado, né? Foi uma hora de terapia aprendizado aqui como mãe com duas profissionais maravilhosas que lidam diretamente com essa situação todo o tempo, porque eu fui convidada como mãe aqui. Hoje eu não estou como médica, eu estou como mãe. Então, para mim foi uma sessão de aprendizado com vocês duas maravilhosas. E tão bem lembrado de todas as mamães, porque todas as formas de ser mãe, né? Imagina gestar uma criança 9 meses e perder essa criança logo ao nascimento, ele nascer um natimorto, tanto que essa mãezinha precisa de apoio, né? Então, todas as formas de ser mãe são belas e precisam ser cuidadas e amadas, assim como esse filho vai ser amado e cuidado por essa mamãe também precisa ser cuidada e amada e a saúde mental dela precisa ser preservada, né? É isso, gente. Quero agradecer vocês por esse tempo aqui, por essa conversa. Essas Amém. ações que acontecem nesse mês de maio é muito importante. É importante para a gente, é importante para as mulheres. Talvez tenha alguma mulher que assistiu aqui e fala: nossa, eu estou sentindo isso, estou me culpando por aquilo que eu não preciso me culpar. Então, assim, um bate-papo desse aqui de 1 hora, às vezes transforma vidas que a gente nem consegue imaginar, né? O quanto isso é importante. Então, quero agradecer você, Anitta, aí, por falar um pouco da sua profissão, né? Falar da sua maternidade. Você também, Juliana. Eu adorei que você entrou aqui e falou: gente, estou com cara de mãe. E é sobre isso, né? Meu bebê chorou no meio da live, tá tudo bem. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. E que no ano que vem a gente possa fazer mais ações aí sobre o Maio Furta Cor e falar sobre a importância de cuidar da saúde mental materna. Então, boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E pode deixar que em outra oportunidade vocês serão convidadas aí para a gente ter mais um bate-papo desse. Obrigada. Adorei. Tchau, gente. Tchau.